vai falar exatamente sobre isso, a gente vai mostrar para vocês o que eles realmente estão querendo esconder com isso tudo. Porque hoje, se você Nem tudo que te contaram é verdade. Nem toda crise é por acaso. Nem todo silêncio é inocente. Onde a verdade incomoda. Ponto crítico. tem algo aí que eles estão querendo esconder e eu vou explicar para vocês exatamente agora o que esses caras estão escondendo. Beleza? Deixa eu dar uma dica para vocês. Prestem muita atenção. Se você vir alguém falando documentários, pessoas, jornalistas, falando do Jeffim Frankenstein só sobre a área libidinosa, a gente poderia assim chamar, saibam que isso aí, de certa forma, é uma cortina de fumaça. Porque a parte libidinosa do Jeffim Frankenstein é o verdadeiro hangout limitado. O que é o hangout limitado? É quando os serviços de inteligência apenas revelam uma informação, um pedacinho da informação, para guardar o resto, ok? Então, nesse momento, seguindo quais são as coisas que eles estão querendo esconder, e para isso eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no Projeto Vault? Obrigado. O que é o Projeto Vault? Projeto Vault é uma das coisas que o caso do Jeffrey Frankenstein está ajudando a esconder. Perfeito? Isso. Um dos interesses é esconder o seu plano de dominação completa do hemisfério ocidental, criando na prática aquilo que o avô materno do Elinho Mosca chamava de eh, o tecnato, né? Ou a tecnocracia implementada. O presidente Donald está fazendo uma grande mudança que muitos já estão chamando de uma ordem internacional completamente nova. E é isso que ele está fazendo. Todos vocês que sempre ouviram falar nessa história nas redes sociais lá de uma ordem de natureza internacional completamente nova e todo mundo achava que isso era delírio de gente doida, é exatamente o que o presidente Donald está fazendo nas Américas. É exatamente o que o Putin está fazendo na Eurásia e é exatamente o que Pequim que George Orwell separou quando ele falou sobre o 1984. Nesse sentido, a gente entende que o plano do presidente Donald, seguindo a ideia do tecnato, né, do movimento tecnocrático, ele precisa ampliar a zona de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para criar um tecnato próprio, autossuficiente, que não precise interagir comercialmente com Europa nem com a Ásia, eles precisam ter a maior quantidade de recursos naturais dentro da sua própria região. É por isso que o presidente Donald, tempos atrás, recentemente, lá na Casa Branca, ele mostrou um mapa em que a bandeira dos Estados Unidos estava em cima da Groenlândia, em cima do Canadá, em cima, obviamente, dos Estados Unidos, mas também em cima do México e da Venezuela. Então agora você sabe por que o presidente Donald marchou para cima da Groenlândia, marchou para cima do Canadá e marchou para cima da Venezuela e agora está querendo derrubar o regime iraniano, porque ele está construindo o Tecnato, que é uma região maior do que os Estados Unidos, tem que incluir o Canadá, a Groenlândia e a Venezuela para eles terem a maior quantidade possível de recursos naturais e não precisem interagir com as outras regiões. E é óbvio, meus amigos, que nesse projeto, o Brasil é muito importante. Já já eu vou falar sobre esse projeto de criar o Tecnato. Você não vai ver, provavelmente, ninguém falar sobre isso em língua portuguesa, tá? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Nesse projeto do presidente Donald, que é a doutrina Monroe, a galera só conhece como a doutrina Monroe 2.0 ou a doutrina Monroe, mas, na verdade, isso aqui é o projeto do Tecnato. Guarde essa palavra, porque é isso que o presidente Donald está fazendo. Envolve o controle dos Estados Unidos sobre todo o hemisfério ocidental, isso vindo desde a Groenlândia até a Argentina e talvez a Antártida também. O nome desse projeto é Tecnato e, para garantir o controle de todos esses recursos naturais, o presidente Donald lançou, portanto, o projeto Vault. O que é o projeto Vault, que é o projeto Cofre? É um plano estratégico para criar um estoque nacional de terras raras e minerais críticos nos Estados Unidos, inspirados na reserva estratégica de petróleo dos anos 70. Beleza? Então prestem muita atenção. O objetivo é fazer uma reserva de terras raras e minerais críticos, é claro, acumulando
esses elementos que existem e estão presentes em outros países, tá? Qual que é o objetivo principal? O Tecnato das Américas envolve eles não terem a necessidade de importar coisas de fora, importar principalmente combustível, energia e minerais estratégicos e terras raras. E você sabe hoje que o maior produtor aí de terras raras do planeta é Pequim. Então, o objetivo principal do presidente Donald é reduzir a dependência americana de Pequim, que controla 70% da mineração de terras raras e 90% do processamento global desse tão importante elemento hoje. E, além disso, também o segundo objetivo do presidente Donald é proteger a indústria contra choques na cadeia de suprimentos, ok? O investimento previsto aí é de 12 bilhões de dólares. Você já pode multiplicar por 5 e pouco aí para você entender quanto que é em reais, mais de 60 mil reais, combinando um capital privado e financiamento público, incluindo empréstimos de um banco chamado Exim Bank, tá? Agora, só lembrando a você que ainda não entendeu ou não sabe o que são as terras raras. Terras raras são 17 elementos químicos que têm nomes assim muito diferentes, como é o caso do neodímio, o praseodímio, disprósio e etc. Por que o mundo está correndo atrás das terras raras de forma tão intensa? Porque elas são essenciais para veículos elétricos, turbinas eólicas, sistemas de defesa, como os radares, mísseis e satélites, elementos e produtos eletrônicos, como celulares e computadores, além de baterias e a própria telecomunicação. Ou seja, presta muita atenção no que eu vou falar agora, muitos consideram as terras raras como o ouro do século XXI. E aí já tem. Valeu? Então, as terras raras são 17 elementos químicos que se transformaram no ouro do século XXI, tá? Então, o presidente Donald ele está fazendo isso tudo porque ele não quer mais depender de Pequim para essas importações. Então, ele quer diversificar os fornecedores, ter um estoque estratégico de terras raras e acordos de longo prazo e apoio financeiro e acionário para essas mineradoras aqui das Américas, tá? Existe uma participação já internacional nesse projeto Cofre ou projeto Vault do presidente Donald. Uma reunião inicial já envolveu 50 países, incluindo Japão, União Europeia, México e Argentina, que já assinou um acordo de cooperação com foco em aliados para formar uma rede contra o domínio de Pequim. Agora, meus amigos, o que o Brasil tem a ver com isso? E aqui a parte, como é que o Brasil entra na parada? Meus amigos, preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque agora, neste exato momento, você vai entender por que o presidente Donald e o presidente brasileiro estão tão amigões. E eu vou explicar para vocês o que eles conversaram e o acordo ao qual eles chegaram. Informação vital para vocês, tá? Primeiro, anota no seu caderninho se você quer ser uma pessoa bem-sucedida e não ser pego pelas grandes transformações que estão acontecendo no mundo, tá? Terras raras se transformaram no novo ouro do século XXI. Segundo, qual é o segundo lugar onde mais tem esse ouro no mundo, tirando o primeiro lugar, que é Pequim? Responde para mim no chat, tá? Na época das grandes navegações, levaram muito ouro embora do Brasil, Portugal e Espanha. Agora, o novo ouro são as terras raras. E qual é o segundo maior país do mundo em reservas de terras raras? É o Brasil, meus amigos. Então, você agora entendeu por que o presidente Donald está tão interessado em fazer uma amizade com o Brasil e por que o governo brasileiro ficou amiguinho dele de repente, porque muito provavelmente o que o presidente Donald pediu de acesso e controle às nossas terras raras, o governo brasileiro deve ter concordado. Então, o Brasil possui a segunda maior reserva global de terras raras, atrás apenas de Pequim, participou desse evento, do projeto Cofre que o presidente Donald promoveu, mas a gente ainda está entendendo o que vai acontecer. Mas ainda, por fora dessas conversas privilegiadas, já temos o conhecimento de avanços concretos no Brasil, o Brasil se integrando ao Tecnato e o Brasil fazendo parte do projeto Cofre, que é o projeto Vault. A mineradora Serra Verde, que é a única produtora ativa de terras raras no Brasil, lá em Minaçu, Goiás, fechou um acordo de 565 milhões de dólares, tá? Isso aí dá mais de 2 bilhões de reais, com o governo dos Estados Unidos, através de uma agência do governo americano, o Development Finance Corporation. É uma empresa, é um departamento do governo americano voltado para esse desenvolvimento, tá? E
essa parceria inclui a opção de participação acionária americana. Ou seja, os americanos já começaram a sugar as nossas terras raras e eles já fizeram um acordo aí de mais de 2 bilhões de reais. É isso que eles estão fazendo enquanto está todo mundo pensando em Jefinho Frankenstein. O governador de Goiás, inclusive, promoveu o estado nos Estados Unidos, buscando parcerias com transferência de tecnologia e industrialização local. Existe também uma agenda bilateral que está acontecendo, porque esse tema vai entrar na pauta do encontro entre o presidente Donald e o presidente brasileiro, previsto agora para o mês que vem, para março de 2026, exatamente na capital norte-americana de Washington, tá? Só que essa parceria, que é extremamente benéfica para os Estados Unidos e para nós, talvez nem tanto, oferece, claro, oportunidades, mas riscos também. Quais são as oportunidades e quais são os riscos de nós entregarmos todas as nossas terras raras de mão beijada para os norte-americanos? Num novo entreguismo 2.0 que é perigoso para quem sabe o que esse termo significa. São as oportunidades e riscos para o Brasil, né? Vamos primeiro entender o tamanho do interesse dos Estados Unidos no Brasil e as oportunidades e riscos, tá? Primeiro, o tamanho do interesse para você entender como é que o Brasil, mais uma vez, vira o centro da atenção global. Por quê? Repito, se as terras raras viraram o novo ouro do século XXI e o Brasil é o segundo lugar no mundo que tem mais terras raras, a gente virou a galinha dos ovos de ouro, ok? Então, o interesse dos Estados Unidos no Brasil em relação às terras raras e aos minerais críticos em geral é alto e é extremamente estratégico. Altamente impulsionado pela gestão do presidente Donald com esse projeto Volt, anunciado agora em fevereiro, que tem o objetivo de criar essa reserva estratégica nacional de minerais críticos para reduzir a dependência de Pequim, que, como eu disse para vocês mais cedo, domina 70% da mineração de terras raras e 90% do processamento global, tá? Então, qual é o tamanho do interesse dos Estados Unidos? Se o Brasil tem 21 milhões de toneladas de terras raras no nosso território, cerca de 23% do total mundial, com potencial para se tornar uma fonte-chave de elementos pesados como o disprósio e o térbio, que são essenciais para todo o sistema de defesa, veículos elétricos, turbinas eólicas e eletrônicos, ou seja, sem as terras raras brasileiras, não existe o avanço da inteligência artificial, nem do sistema de defesa norte-americano contemporâneo, com os investimentos pesadíssimos que o presidente Donald está fazendo. Ou seja, o Brasil é estrategicamente crucial, vital para os Estados Unidos. Agora, o principal exemplo, a gente falou, é o acordo lá de Serra Verde, né? Numa mina em operação no Brasil, em Pelaema, em Goiás, que fechou esse financiamento de 565 milhões com o DFC, que é o US International Development Finance Corporation, um aumento de 100 milhões de dólares em relação ao aprovado inicialmente em 2025, ou seja, com a opção de participação acionária, ok? Então, meus amigos, a Serra Verde planeja expandir mais ou menos 5 mil toneladas por ano para 6.500 toneladas de óxido de terras raras até 2027, com foco nesses elementos pesados. Isso representa uma fonte ocidental alinhada aos Estados Unidos imediata, eles vão poder sugar as nossas terras raras imediatamente, especialmente após a renegociação desses contratos dos famosos off-take com Pequim, né, que termina agora no final desse ano de 2026. Tem outras empresas como a Clara Resources, né, que tem o projeto Carina também em Goiás, e a empresa Meteoric Resources, que receberam também financiamentos menores ou compromissos da DFC para estudos de viabilidade. Já existem várias negociações bilaterais avançando, incluindo reuniões preliminares entre o governo do presidente Donald e o governo brasileiro desde o final do ano passado. Já há simpósios planejados entre os Estados Unidos e o Brasil, e o tema deve ser central, como eu falei para vocês, nesse encontro que o presidente brasileiro vai ter com o presidente Donald mês que vem. O Brasil participou de vários eventos multilaterais, como o Ministerial de Minerais Críticos em fevereiro de 2026, e tem um contexto aí geopolítico que já é muito claro, né? O projeto Volt está alocando aí 12 bilhões de dólares para isso. Quais são as oportunidades? Essa parte é interessante, que quem explorar isso pode ganhar a grana. Primeiro, a gente está atraindo capital e tecnologia. Isso é muito bom, né? Financiamentos como o da Serra Verde, eles podem se multiplicar, trazendo investimentos em expansão, otimização e novos projetos. Tem um potencial gigante, então, para transferência de tecnologia em processamento de terras raras, envolvendo o refino e a própria separação, que o Brasil ainda, infelizmente, domina pouco, mas pode
crescer nesse domínio. Existe também o benefício do nosso progresso no desenvolvimento industrial local, a indústria brasileira se fortalecer, com a chance de agregar valor internamente, criar ali cadeia de refino, manufatura de ímãs permanentes, baterias, etc. E isso, é claro, gera emprego qualificado aqui no Brasil, forma mão de obra qualificada e cria centros de P&D ou R&D, Research and Pesquisa e Desenvolvimento, Research and Development, evitando a gente exportar apenas a matéria-prima bruta, o que sempre aconteceu naquele pacto colonial, né? O Brasil exportava para a matriz matéria-prima bruta e a gente pegava os produtos mais manufaturados, né? Então a gente tem que quebrar essa escravidão antiga que a gente sempre teve aí com relação às grandes potências. Agora, existem contrapartidas também geopolíticas e comerciais. Por quê? Um acordo dessa natureza também pode incluir garantias de compra de longo prazo pelos Estados Unidos. Além disso, alívio das tarifas ou negociações comerciais favoráveis, como a gente viu na reaproximação entre o presidente Donald e o presidente brasileiro no final do ano passado. Tá? Então, isso pode nos facilitar a abertura de mercados. E, é claro, eu creio, o presidente Donald só retirou as tarifas contra o Brasil e só retirou as sanções contra autoridades brasileiras quando o governo brasileiro deve ter concordado em entregar as nossas terras raras e atender às exigências do presidente Donald, tá? A gente pode negociar conteúdo local obrigatório, royalty, benefícios para o estado de Goiás e outros estados ali onde haja essa presença de terras raras, tá? Isso pode também, ainda na parte das coisas boas que vem junto com isso, fortalecer o Brasil como um player alternativo a Pequim, atraindo mais investidores, não apenas ocidentais, mas asiáticos também, como a Coreia do Sul e a Índia, com projeções ali de até 2,4 bilhões de dólares, mais de 10 bilhões de reais, em investimento no setor entre os anos de 2026 e 2030. Se você for esperto, você vai morder um pedaço desses 2,4 bilhões de dólares, esses mais de 10 bilhões de reais, se você conseguir investir na área e saber ler os riscos para o Brasil. Primeiro, a gente pode, como eu falei para você, tá vendo um neocolonialismo mineral, uma dependência externa. Ou seja, o risco do Brasil se limitar a um exportador de matéria bruta, um exportador de minério bruto, com todo o processamento e o valor agregado ficando com os Estados Unidos. Isso perpetua, como eu falei para vocês, aquele modelo extrativista que funcionou durante todo o Brasil colonial e o Brasil República também, comprometendo a nossa soberania sobre a cadeia produtiva. Esse é um primeiro problema, e é claro que a tendência é que isso aconteça, deve ser por isso que o presidente Donald está tão feliz com o Brasil hoje. Além disso, acordos profundos e limitantes como esses podem condicionar políticas ambientais, políticas regulatórias, políticas comerciais. O Brasil já recusou a adesão formal a coalizões americanas para evitar esse lock-in em alianças exclusivas. Ou seja, pode acontecer que a gente forme um tipo de aliança que nos deixe ali com uma exclusividade de relacionamento com os Estados Unidos, o que é extremamente complexo e talvez prejudicial, tá? Além disso, essa expansão rápida, ela pode aumentar a pressão sobre a nossa biodiversidade, principalmente em Goiás e Minas Gerais, onde tem ali os maiores reservas de minerais críticos. Parece que a gente está revendo a história do Brasil, quando esse lugar no Brasil tinha tantas minas de ouro que recebeu o nome de Minas Gerais. Minas Gerais e Goiás, que está tudo ali do lado, né? É onde essa concentração está. Parece que a gente está vendo aí um neocolonialismo, aí um colonialismo 2.0, né? Ou um pacto colonial 2.0. É claro que isso tem risco ali de comprometimento de licenças ambientais mais frouxas, né? Agora, o aumento da produção global, né, na Austrália, Estados Unidos e no continente africano pode pressionar os preços. E também a gente pode ficar dependente de poucos compradores. Isso expõe a riscos de mudanças políticas ou choques econômicos. Vamos supor que a gente investe 10 bilhões de reais num setor e, de repente, os Estados Unidos mudam de governo e o novo governo não quer mais comprar esse produto. A gente entra numa crise terrível quando a gente concentra muito da nossos ovos numa única cesta, a gente poderia assim dizer, tá? E, além disso, existem até riscos regulatórios internos com a necessidade de avançar no mapeamento geológico. Apenas 30% do território brasileiro é bem explorado, né? Agilizar licenças e criar essas políticas, né, para capturar o máximo de valor, então existem riscos regulatórios. Quando o interesse é muito grande, a gente tem que ficar de olho, né?
O interesse americano é muito elevado, é concreto, com dinheiro na mesa e equity em jogo. Isso coloca o Brasil como parceiro estratégico prioritário, mas é a hora da gente colocar na mesa o nosso valor também, tá? As oportunidades são muito grandes para a gente se industrializar e para a gente ganhar receita com isso, mas isso exige uma estratégia firme da parte do governo brasileiro para maximizar, perdão, os nossos benefícios locais e minimizar os riscos de dependência ou de uma exploração total prejudicial para nós, beleza? Então, o encontro de março de 2026 entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o presidente Donald e o presidente brasileiro, vai ser decisivo para definir esse futuro, ok? Tá, um outro negócio aqui com vocês, né, que é o seguinte: com base nessa boa relação entre o presidente Donald e o atual governo brasileiro, será que é mais provável o presidente Donald apoiar uma continuidade do atual governo aqui no Brasil, ou ele poderia preferir um líder mais alinhado, como o Tarcísio e como o filho mais velho do ex-presidente brasileiro? O que será que está mais na linha se a gente montar aqui uma estimativa, se a gente montar aqui uma possibilidade? Vamos lá então, meus amigos, tá? Tem que entender como como estão as relações entre Brasil e Estados Unidos. Após um início que você viu aí que foi conturbado pra caramba no início do segundo mandato do presidente Donald, marcado aí pelas maiores tarifas do mundo, 50% sobre produtos brasileiros, ligadas a questões comerciais, ligadas ao julgamento do ex-presidente e sanções também contra figuras, autoridades brasileiras e também ali a ameaça de uma investigação comercial contra o Brasil, que poderia trazer problemas gigantes para o Brasil, depois dessa relação extremamente tensa, e você pensa, por que o presidente Donald, no início do governo, ele pegou pesadíssimo com o Brasil? Botou sanções, botou investigação da seção 301, investigação comercial, botou sobre o Brasil as maiores tarifas do planeta. Por quê? Porque ele estava precisando muito dos nossos minerais estratégicos, ok? E aí, meus amigos, então, é claro que isso aí é exatamente a arte da persuasão ali que o perfil do Caminho comentou. Arte da persuasão, livro do presidente Donald, ele conta como é que ele negocia. Por que ele pegou tão pesado, mas tão pesado? Que ele precisava muito de um acordo bom com o Brasil. E a estratégia que ele faz é atormentar no início para ter um acordo bom no final, beleza? Então, meus queridos, em janeiro de 2026, eles tiveram uma conversa telefônica de cerca de 50 minutos, discutindo o comércio bilateral, cooperação contra os delitos organizados, temas internacionais como a faixa dos gases, Venezuela e a reforma da ONU. E o presidente brasileiro confirmou uma visita a Washington agora para o mês que vem, após viagens à Índia e à Coreia do Sul. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, ele afirmou até publicamente que os dois presidentes estabeleceram uma boa relação pessoal e destacou a boa vontade do governo brasileiro, notando que o presidente local nosso aqui tem um histórico de bons laços com presidentes republicanos americanos, para a tristeza de quem é progressista. Essa aproximação, é claro, parece motivada por interesses mútuos. Eu acho que é um interesse norte-americano nas nossas terras raras e um interesse do governo brasileiro de não ter problema com os Estados Unidos, né? Então, acho que os interesses mútuos são esses, né? Repito, interesse dos Estados Unidos para ficar com as nossas terras raras e interesse do Brasil de não ter aborrecimento com os americanos, principalmente depois do que o mundo inteiro viu o que aconteceu com os homens que defendiam Nicolau e Maduro lá em território venezuelano, tá? Então, parece que tem esse interesse. Agora, o presidente Donald, conhecido por priorizar o America First, não em todos os casos, porque tem alguns países do Oriente Médio que às vezes ele coloca em primeiro lugar com relação ao seu próprio povo, o presidente Donald tem evitado conflitos diretos com o Brasil recentemente. Por quê? Diplomatas brasileiros avaliam que a boa relação pessoal reduz o risco de interferência americana nessas nossas disputas de 2026, com o atual governo apostando nisso para evitar que o presidente Donald apoie abertamente opositores. Ou seja, aqui a gente encontra uma segunda motivação do governo brasileiro: ficar de bem com o presidente Donald para que o presidente Donald não fique querendo sugerir pessoas aqui e não apoie publicamente, como ele já fez antes, concorrentes da atual gestão. Então, esse interesse também existe. Isso é um contraste com o passado, porque em 2022 o presidente Donald endossou
o presidente da época explicitamente chamando de um líder de longo prazo. No entanto, com esse cenário do ex-presidente inelegível até 2030, algo que pode ser revertido aí, não sei se vai acontecer, o presidente Donald parece que ele adota aquela postura mais pragmática, nunca mais falou sobre a situação do ex-presidente e agora está priorizando esses acordos econômicos em vez de priorizar a ideologia pura, ok? Agora, qual é a visão do presidente Donald sobre a política brasileira, né? A gente, claro, olha o histórico do presidente Donald e sabe que ele tem um histórico de preferência por aliados mais na linha conservador, né? Laços fortes com a atual gestão. Ele elogiou o ex-presidente aí como um aliado contra os globalistas, até parece que o presidente Donald é globalista até o osso. Em 2025, aliados ali como o Eduardo, né, um dos filhos do ex-presidente, pressionaram por sanções contra o Brasil devido ao que estava acontecendo com o ex-presidente e tal. Então, e o presidente Donald teria aceitado esse apoio, mas parece que tudo mudou. Hoje em dia, né, o Tarcísio de Freitas e o filho do ex-presidente, o Flávio, são vistos ali como potenciais herdeiros desse governo anterior para 2026, porque o filho do presidente é um senador alinhado, com apoio na Faria Lima, que é o setor financeiro, enquanto Tarcísio é um governador popular em São Paulo, com aprovação alta e um tom ali de combate aos delitos, né, que se assemelha ao que o presidente Donald, pelo menos o discurso do presidente Donald, né, apesar de que ele diz que as suas ações no território venezuelano são para combater o comércio de substâncias ilícitas, mas na verdade a gente sabe que o objetivo era mais energia, petróleo, interesse estratégico, inclusive porque o presidente Donald, ele deu indulto para vários caras envolvidos aí com com, com coisas bem, antirrepublicanas, a gente poderia dizer. Ambos, tanto Tarcísio quanto Flávio, criticaram o atual governo brasileiro em vários temas, né, e se alinham a essa postura mais intervencionista dos Estados Unidos, tá. É claro que nesse cenário, a gente veria o apoio do presidente Donald à oposição atual, apoiando a oposição brasileira para voltar ao poder, seria algo mais natural. Eles seriam, a princípio, alinhados naturais, ou aliados naturais, também alinhados, para contrabalancear a esquerda na região da América do Sul, na América Latina. Só que, nesse cenário de hoje, segundo o presidente Donald, o que ele está enxergando agora na direita brasileira? Ele está enxergando uma direita desordenada. Por quê? A oposição ao atual governo, o presidente Donald enxerga como fragmentada, né? Como eu falei, o ex-presidente Donald inelegível, isso enfraquece o movimento, não apenas inelegível, mas detido. E existem disputas internas ali, né? O Flávio buscando consolidar apoio, o Tarcísio tentando se distanciar das controvérsias, né, para poder atrair o pessoal mais moderado. O presidente Donald, ele não comentou o fato do ex-presidente ter sido detido, falou não sei nada sobre isso. O que foi lamentável, depois do grande apoio que ele tinha dado, ele falar isso, pegou mal. É estranho isso, né? Pô, mudou de opinião rápido, hein, irmão? E o presidente Donald, ele parece relutante, pelo que a gente vê hoje, em colocar as suas fichas nessa oposição que está dividida, especialmente quando o atual governo brasileiro oferece a ele um cenário de estabilidade e de um cenário também de abertura às exigências norte-americanas, a gente poderia dizer, tá? Nós sabemos que o presidente Donald já deu pitaco em várias disputas em vários outros países, apoiando um ou outro que estava se colocando ali, como o apoio que ele deu para o pessoal mais à direita, tanto nas disputas na Argentina quanto no México. Mas hoje, muitos analistas que estudam essa situação notam que o presidente Donald, ele, com relação ao Brasil, ele está mais recatado, a gente poderia dizer, devido a essa boa relação recente que ele desenvolveu com o atual presidente brasileiro, tá? Então, o problema é que a esquerda brasileira ainda não tem um sucessor claro para o atual presidente, o que poderia tornar a continuidade do atual governo mais vulnerável, mas a coisa fica aí num limbo, a gente poderia dizer, por quê? Não tem um herdeiro para o atual presidente brasileiro ainda viável. Mas o presidente Donald, o que ele prioriza? Ele prioriza o que é prático.
o pragmatismo, hoje, ele está priorizando, nesse momento, não é o que aconteceu até o final de 2025, hoje ele está priorizando o pragmatismo acima do alinhamento ideológico, tá? Ele está priorizando o quê? Ganhos geopolíticos e econômicos acima do alinhamento ideológico. Então, quando a gente faz uma análise de probabilidades, a gente chega num determinado cenário, tá? Isso aqui que eu estou fazendo para vocês é uma simulação. Ah, Daniel, uma simulação de quê? De quem vai estar no poder no Brasil em 2027? Não, isso é uma simulação de quem a gente acha que o presidente Donald eventualmente irá apoiar. Lembrando, isso, o presidente Donald é altamente imprevisível, o que torna ele uma figura ainda mais misteriosa e difícil de negociar. Então, isso que eu vou falar agora pode mudar em 5 minutos, mas no cenário hoje. Mais provável no atual cenário hoje, dia 11 de fevereiro. Pode ser que hoje à noite mude tudo, mas hoje agora, a meio-dia e 51 do dia 11 de fevereiro, a gente vê como mais provável um apoio implícito, não direto, ou uma neutralidade que favoreça a continuidade do atual governo no Brasil. Essa chance é de 60% a 70% nessa simulação. Uma chance do presidente Donald ficar calado, e ficando calado ele já favorece a atual situação do governo, favorece quem está no poder continuar, ou ele dá um apoio assim muito light, para não pegar mal. Por quê? O presidente Donald, ele valoriza as relações pessoais e a estabilidade para ele poder avançar suas agendas ali de comércio e de também minerais críticos. Então, a boa relação atual com o governo Lula sugere que ele evitaria arriscar um confronto ali que pudesse desestabilizar essa parceria econômica. O atual governo tem se posicionado como um parceiro confiável, né? E interferir abertamente contra ele poderia alienar o Brasil de temas regionais ali, inclusive. Além disso, com a direita brasileira vista pelo presidente Donald como bagunçada e caótica e sem ordem, sem ali um nome unificado, o presidente Donald pode ver pouca vantagem em apoiar a direita nesse momento, que ainda carrega o peso das controvérsias do passado, tá? Exemplos históricos mostram o presidente Donald mudando de tom quando é conveniente. Então, meus amigos, nós não sabemos nada. Pode ser que amanhã esse cenário mude completamente e fique claro que o presidente Donald vai preferir alguém de direita e a troca do governo. Mas agora, neste exato momento, com essa relação maravilhosa que o presidente Donald está com o governo brasileiro, a gente sabe que tá mais para essa chance, tipo 60% de chance dele querer uma continuidade dessa atual gestão, porque ele sempre muda de tom quando é conveniente. Ele já fez aproximações com líderes de esquerda, como lá no México com López Obrador. Agora, ele pode apoiar, sim, um líder mais ideologicamente alinhado, como Tarcísio ou Flávio. Tem umas 40% de chance hoje. Por quê? Se as disputas de 2026 polarizarem muito e o presidente Donald decidir reforçar uma onda mais direitista na América Latina, ele pode endossar implicitamente esses nomes através das redes sociais ou por meio de aliados, tá? O Tarcísio, em particular, é visto ali como um Ron DeSantis brasileiro, porque é pragmático, alta aprovação, foco na segurança. Isso pode atrair o presidente Donald, apesar do presidente Donald e Ron DeSantis ter uma relação meio tensa. No entanto, isso arriscaria azedar as relações atuais, nesse exato momento, com o presidente brasileiro atual, especialmente com esse encontro de março aí que está pendente, tá? Então, existe essa possibilidade. Hoje, está um pouco maior a chance do presidente Donald apoiar a esquerda, mas isso pode mudar.